Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Gundim e no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês uma questão muito importante e que tem sido o tema do momento. Afinal, é possível que o governo federal, estadual, municipal estabeleça a ideia da vacina obrigatória contra a Covid-19? Bom, é isso que eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje. Antes, só não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhá-lo e, é óbvio, de comentar, porque eu adoro a participação de vocês aqui no canal. Roda a vinheta, produção! Bom, na última semana se tem discutido com muito fervor a questão relativa à possibilidade ou não de se estabelecer como obrigatória uma vacina com relação ao enfrentamento do Covid-19 no Brasil e no mundo, mas no nosso caso especificamente no Brasil. E ontem, especificamente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que questionava dispositivos de uma lei que foi editada pelo Congresso Nacional em março de 2020, com o objetivo de trazer algumas regulamentações da pandemia. Então, tanto o PDT quanto o PSB, eles ingressaram com ações perante o Supremo Tribunal Federal que tinham como objetivo declarar a inconstitucionalidade da lei em questão e especificamente no ponto em que se estabelecia a ideia da vacinação obrigatória. E aí se começou a discutir, portanto, dentro do cenário do Supremo Tribunal Federal, se existiria a possibilidade de se estabelecer no Brasil uma vacina obrigatória. A primeira coisa que é importante consignar para todos vocês desde logo é o seguinte, gente. Nós já temos a hipótese de vacinação obrigatória no Brasil desde 1973. Tá? Então, estabelecer uma vacinação obrigatória no Brasil, especificamente com relação ao Covid-19, não seria nenhuma novidade, nenhum absurdo do ponto de vista jurídico constitucional, apenas se a gente pensar no histórico do Brasil no que diz respeito ao tratamento de outras doenças. Pois bem, o que me preocupou nas últimas horas, principalmente, foi a reação da internet. Nós sabemos hoje que a proliferação de fake news está cada vez pior. A reação da internet sobre a decisão do STF, dizendo que o STF estaria estabelecendo uma ditadura com relação à obrigatoriedade da vacina. Então, vamos lá, que a gente precisa resolver isso. Primeira coisa, primeiro vocês precisam ler a decisão do Supremo Tribunal Federal, e ler principalmente o voto do ministro relator, que é o professor Henrique Lewandowski. Só um parêntese. Eu tive aula o semestre inteiro com o professor Lewandowski na USP e já destaco de antemão que o professor Lewandowski, além de ser um juiz excepcional, ele tem um apreço muito forte pela defesa da nossa Constituição. Então é extremamente complexo, sem analisar a decisão que foi prolatada, se fazer um juízo de valor apenas com manchetes sensacionalistas de que o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ditadura do judiciário, teria estabelecido a vacinação compulsória. Esse é o primeiro equívoco daqueles que vêm discutir a temática. Então a minha primeira sugestão é: leiam o voto magistral e, na minha visão, impecável do professor Henrique Lewandowski. Ele não apenas faz uma regressão histórica para falar da época em que nós tivemos no Brasil a revolta da vacina, que aí sim nós tivemos uma violação grave e massiva de direitos humanos em alguns pontos específicos, porque a inviolabilidade do corpo das pessoas foi efetivamente violada, e o professor Lewandowski mostra como essa construção paulatina permite que ele conclua da forma como ele conclui na sua decisão. E o segundo ponto mais importante, que é a ideia das ponderações que ele faz a respeito dos direitos fundamentais que estão sendo discutidos e que estão em jogo nessa questão. Tá? Então essa é a minha primeira observação. Leiam a decisão do professor Lewandowski, que tem mais de 48 páginas e é muito mais do que fundamental. Certo? Segundo ponto, e aí a gente precisa levar isso em consideração. Primeira coisa, gente, a vacinação obrigatória da Covid-19, ela não decorre dessa decisão do STF. Ela decorre inicialmente de uma lei que foi criada pelo Poder Legislativo em março de 2020 e que estabelece a possibilidade de vacinação obrigatória quando se encontrar, por exemplo, a vacina do Covid-19. Daí nós temos uma discussão e uma proliferação na internet. Mas eu não posso ser obrigada a tomar a vacina.
errado. Então, a primeira coisa é, a decisão do STF ela parte de dois pressupostos. Primeiro, a decisão do STF concluiu que a vacinação obrigatória ela não é por si só inconstitucional. Então, a vacinação obrigatória em si, ela não é inconstitucional desde que ela não seja compulsória. Ou seja, o que isso significa na prática? Que os estados, os municípios e a União podem estabelecer a vacinação como obrigatória e que no caso de não atendimento à vacinação obrigatória, as pessoas podem sofrer restrições indiretas, como por exemplo, a impossibilidade de frequentar determinados locais, a impossibilidade de praticar determinadas atividades. Mas vejam, em nenhum momento a decisão do STF permite ou decide ou garante que o poder público possa, por exemplo, adentrar na casa das pessoas e lhe aplicar compulsoriamente a vacinação. Então, se alguma notícia divulgou isso, é mentirosa, é criminosa, inclusive, porque em nenhum momento as decisões do STF passam por esse caminho. Na verdade, a decisão do voto condutor, que foi do professor Henrique Lewandowski, é muito clara. A vacinação pode ser obrigatória mediante o estabelecimento de sanções indiretas e não, de forma compulsória, obrigar as pessoas a receber a vacina. Então esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto que vocês também precisam saber e que geralmente é o discurso das massas e de forma mais técnica, é o discurso daqueles que propagam as fake news para tentar criar um cenário de instabilidade política ainda maior no país, é que não existe direito fundamental absoluto. Então, em último caso, ainda que a vacina fosse obrigatória e compulsória, nós estamos falando de uma colisão entre dois direitos fundamentais de importância ímpar. De um lado, a liberdade individual das pessoas de tomar ou não a vacina, mas de outro lado, a ideia da saúde coletiva. Nós estamos falando da vida de milhões de pessoas. E quando a gente fala especificamente do Covid-19, a gente está falando de uma pandemia que assumiu uma proporção não antes vista, pelo menos a nossa geração não viu uma pandemia como essa, que é facilmente transmitida. Nós percebemos isso porque nós estamos há um ano praticamente de isolamento social / quarentena para muitas pessoas. Então, estabelecer, por exemplo, uma vacinação obrigatória seria, inclusive do ponto de vista constitucional e dentro da ótica da razoabilidade, da proporcionalidade, a conduta mais adequada. Afinal, eu não posso invocar o meu direito fundamental individual absoluto, porque nenhum direito fundamental é absoluto, de não me vacinar e sair contaminando as pessoas na rua, na cidade, no estado, no país. Então, o direito individual ele não se sobrepõe ao direito coletivo. Agora, é óbvio que não é proporcional e não é razoável se estabelecer como compulsória a ideia da vacinação. Então, essa ideia que está sendo transmitida pela internet, pelos canais de comunicação, ela é equivocada, tá? Então, não existe e não foi determinada a vacinação compulsória, ou seja, ninguém vai ser vacinado se não decidir se vacinar, mas é preciso estar atento a isso, que os entes federativos, União, Estados Unidos e municípios, por meio de legislações específicas, eles podem estabelecer algumas sanções indiretas. Afinal, repito, não existe direito fundamental absoluto. Gente, são muitas as considerações que eu poderia fazer sobre a questão da colisão dos direitos fundamentais, mas para não cansá-los, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês e fico à disposição para a gente eventualmente debater e aprofundar as discussões nos comentários ou em próximos vídeos. Se cuidem, até logo, grande abraço. Tchau, tchau!